A forte chuva que castigava a cidade naquela noite parecia um presságio para Jonas, que observava ansiosamente pela janela, esperando o retorno de sua esposa, Brenda. Ela, que era a pontualidade em pessoa, havia se atrasado do trabalho e isso instigava um sentimento desconfortável em seu peito. A preocupação de Jonas cresceu até que finalmente viu o carro de Brenda estacionar na frente de casa. Ela saiu do veículo. Assim que Brenda entrou em casa, seus olhos encontraram os de Jonas. E mesmo com o rosto molhado pela chuva, havia uma seriedade incomum em seu olhar, uma intensidade que Jonas não conseguia decifrar. A atmosfera entre eles estava carregada de uma tensão palpável, agravada pelo silêncio que se seguiu. Jonas, tomado pela preocupação, quebrou o silêncio com uma voz suave, mas carregada de ansiedade. Por que você chegou tão tarde, amor? Aconteceu alguma coisa no trabalho? Sua pergunta era simples, mas a resposta que Brenda estava prestes a dar mudaria suas vidas para sempre. Brenda, sentando-se no sofá com um suspiro pesado, começou a relatar o dia tumultuado que havia tido. Hoje de manhã, quando cheguei ao trabalho, estava tudo normal, até que de repente, sua voz fraquejou por um momento, mas ela se forçou a continuar. Tive uma dor de cabeça terrível e desmaiei. Meus colegas foram incríveis, correram para me ajudar. Jonas ouvia atentamente cada palavra, aumentando o nó em sua garganta. Eles me levaram para o hospital e o médico... Brenda fez uma pausa, buscando forças para compartilhar a notícia devastadora. Ele disse que eu tenho uma doença degenerativa grave. Precisarei de medicação contínua, mas, com o tempo, ela vai me levar. A revelação atingiu Jonas como um golpe, deixando-o atordoado e incrédulo. Por um momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer, deixando apenas o peso daquelas palavras suspensas no ar. Ele se moveu instintivamente em direção a Brenda, abraçando-a firmemente enquanto lágrimas começavam a misturar-se com a água da chuva em seu rosto. Nós vamos enfrentar isso juntos, Brenda. Não importa o que aconteça, eu estarei ao seu lado. Jonas murmurou, sua voz embargada pela emoção. Brenda, envolvida nos braços reconfortantes de Jonas, permitiu-se finalmente chorar abertamente, liberando toda a dor e medo que havia tentado esconder. Eu estava tentando ser forte, mas agora que estou aqui com você, sinto que posso enfrentar o que vier. Só preciso que você me prometa que estaremos juntos nisso. Sempre. Ela sussurrou, buscando nos olhos de Jonas a confirmação de que precisava. Jonas, com os olhos também marejados, assentiu firmemente. Sempre, Brenda. Vamos enfrentar cada dia como ele vier, com amor e coragem. Você nunca estará sozinha nessa jornada. E assim, entre a tempestade que rugia lá fora e a tempestade de emoções que enfrentavam juntos, Jonas e Brenda encontraram um no outro a força para encarar o futuro incerto. Unidos pelo amor e pela promessa de apoio mútuo, eles estavam determinados a enfrentar qualquer desafio, não importando o quão insuperável pudesse parecer. Nos dias que se seguiram à descoberta da doença de Brenda, o mundo parecia girar em um eixo completamente diferente para ela e Jonas. Seu local de trabalho, demonstrando uma compaixão extraordinária, permitiu que Brenda tirasse alguns dias de folga. Seu chefe e os colegas assumiram suas responsabilidades, garantindo que ela pudesse descansar sem preocupações. Essa generosidade foi um pequeno raio de luz em um momento sombrio, mas Brenda se encontrava frequentemente sozinha em casa, uma vez que Jonas, preso à rotina exaustiva de seu trabalho, só retornava ao anoitecer. Nesse isolamento, Brenda procurou entender melhor a doença que a acometia. Visitas subsequentes ao médico só serviram para aprofundar seu desespero, especialmente após a revelação de que poderia ter apenas 3 anos de vida, mesmo sob medicação.
Essa notícia a deixou desolada, um sentimento que a consumia diariamente. Entretanto, a inatividade e o confinamento não favoreciam sua saúde mental. Determinada a encontrar algum senso de normalidade, Brenda decidiu retornar ao trabalho. Inicialmente, a rotina familiar do escritório trouxe algum conforto. No entanto, não demorou muito para que os sintomas da doença começassem a se manifestar com maior frequência e intensidade. Fortes dores de cabeça atormentavam Brenda, forçando-a a parar suas atividades e buscar descanso imediato. A situação financeira da família, já precária, tornou-se um ponto crítico. O custo dos medicamentos necessários para tratar a doença de Brenda era exorbitante. Em uma noite particularmente difícil, Brenda e Jonas sentaram-se para discutir suas opções financeiras. A conversa foi tensa, carregada de medo e incerteza. Jonas, tentando manter uma fachada de otimismo, assegurou a Brenda que fariam o que fosse necessário para continuar o tratamento. Nós vamos encontrar uma maneira, Brenda. Eu prometo que farei tudo ao meu alcance para conseguir o remédio, disse ele, tentando esconder a própria preocupação. Brenda, emocionada com o apoio do marido, abraçou-o firmemente, agradecendo-lhe pela dedicação. No entanto, um sentimento inquietante a perturbava. Apesar das palavras reconfortantes de Jonas, Brenda percebeu uma hesitação em sua voz, uma sombra de dúvida que ela nunca tinha visto antes. Você está bem, Jonas? Você parece diferente, ela questionou, buscando seus olhos em busca de uma verdade não dita. Jonas hesitou, seu olhar desviando-se brevemente antes de encontrar o dela novamente. Eu estou com você nisso, Brenda. Estamos juntos, lembra? Vamos passar por isso, respondeu ele, mas seu tom carregava uma mistura complexa de determinação e desgaste. Essa conversa deixou Brenda refletindo sobre o peso de sua doença, não apenas sobre ela, mas também sobre Jonas. A doença degenerativa havia transformado suas vidas de maneiras que eles nunca poderiam ter previsto, testando o limite de suas forças e o vínculo de seu relacionamento. Enquanto Brenda lutava com seus próprios medos e dores, a preocupação com o bem-estar de Jonas acrescentava uma camada adicional de angústia. A luta de Brenda contra sua doença degenerativa tomou um novo rumo quando ela decidiu recorrer à justiça para garantir o acesso gratuito aos medicamentos essenciais ao seu tratamento. A burocracia e a lentidão do processo, contudo, trouxeram um medo palpável de não conseguir mais adquirir a medicação que sustentava sua batalha pela vida. Em desespero, Brenda intensificou seu ritmo de trabalho, acumulando horas extras sempre que possível, numa tentativa de arcar com os custos do tratamento. Jonas, seu marido, também parecia estar lutando suas próprias batalhas, afundando-se em horas de trabalho adicionais e chegando em casa cada vez mais tarde. Ele insistia que estava fazendo tudo ao seu alcance para ajudar nas finanças, mas a sombra da preocupação era uma presença constante entre eles. A situação de Brenda piorou drasticamente quando, numa manhã, ela acordou com a visão embaçada e anormalmente escura. A princípio, atribuiu o problema ao cansaço extremo, uma consequência natural de seu esforço redobrado. No entanto, a esperança de que sua visão se recuperasse com descanso logo se desvaneceu. Em vez disso, ela continuou a deteriorar-se, até que Brenda perdeu completamente a visão, mergulhando em um mundo de escuridão permanente. Essa nova realidade foi um golpe devastador para Brenda, que se viu incapaz de trabalhar e, consequentemente, forçada a uma aposentadoria por tempo indeterminado. O pouco que recebia era insuficiente para cobrir os custos de sua medicação, enquanto o salário de Jonas, apesar de suas longas horas de trabalho, mal conseguia cobrir as demais despesas. Um dia, em meio à crescente desolação, Brenda compartilhou suas preocupações com Jonas, que a envolveu em um abraço apertado, sussurrando palavras de conforto. Tudo vai melhorar, Brenda. Vamos encontrar uma solução, ele disse, embora sua voz carregasse um peso de incerteza. À medida que os dias passavam,
Brenda lutava para se adaptar à sua nova condição, aprendendo a navegar pelo mundo sem o uso da visão. Sua casa, outrora um lugar de conforto, agora parecia um labirinto cheio de desafios. Jonas, por sua vez, tornou-se uma presença cada vez mais rara, suas constantes ausências atribuídas ao trabalho. A situação financeira da família tornou-se cada vez mais precária. O custo da medicação de Brenda continuava a ser uma preocupação dominante, e a incerteza sobre como poderiam continuar a financiá-la era uma fonte constante de ansiedade. Em uma noite particularmente difícil, enquanto Brenda tocava os frascos quase vazios de sua medicação, ela não pôde evitar questionar Jonas sobre suas ausências. "Jonas, você realmente está trabalhando todo esse tempo?" ela perguntou, a voz trêmula. Jonas hesitou, a culpa e o cansaço evidentes em seu semblante. "Sim, Brenda, estou tentando fazer tudo o que posso", ele respondeu, embora sua voz falhasse, sugerindo que havia mais naquela história do que Brenda sabia. A realidade de sua situação era sombria. Com Brenda agora completamente cega e incapaz de trabalhar, e com as finanças da família em frangalhos, o futuro parecia incerto. A situação financeira de Brenda e Jonas havia atingido um ponto crítico, com os recursos do casal completamente esgotados e a medicação essencial de Brenda prestes a acabar. Em um ato de desespero e criatividade, Jonas propôs que buscassem ajuda de amigos, uma ideia que Brenda, inicialmente hesitante, acabou por aceitar. Com o auxílio de Jonas, ela estendeu suas solicitações a amigos e ex-colegas de trabalho, esperando angariar o suficiente para uma compra emergencial do remédio. Para surpresa do casal, a resposta da comunidade foi avassaladora. A generosidade e o apoio foram tais que, em pouco tempo, Brenda conseguiu arrecadar uma quantia significativa de dinheiro, suficiente para comprar vários meses de medicação. Aliviada e agradecida, ela investiu parte do dinheiro em rifas e outras formas de arrecadação, consciente de que essa rede de apoio poderia não ser sustentável a longo prazo. Mas, por ora, havia um vislumbre de esperança. Eventualmente, Brenda decidiu parar de pedir ajuda, convencida de que o dinheiro arrecadado duraria até a possível vitória na justiça pelo acesso gratuito à medicação. Ela e Jonas compartilhavam uma felicidade cautelosa, um alívio temporário diante das adversidades contínuas. Apesar desse alívio, a ausência constante de Jonas começou a pesar no coração de Brenda. Ele sempre chegava tarde em casa, alegando estar sobrecarregado de trabalho. Brenda queria acreditar nele, queria confiar que aqueles longos períodos de ausência eram sacrifícios necessários pela sobrevivência deles. Mas a solidão e a dúvida começaram a corroer essa confiança. Um dia, após visitar sua mãe, Brenda retornou para casa e percebeu imediatamente que algo estava errado. O som de vozes, uma delas inconfundivelmente de Jonas, e outra, estranhamente suave e feminina, invadiu seus ouvidos assim que entrou. Seu coração acelerou, um misto de confusão e temor a preenchendo. Enquanto tentava se orientar, o ruído acidental contra a mesa da sala atraiu a atenção para sua presença, silenciando as vozes. "Jonas? Tem mais alguém aqui com você?" ela perguntou, sua voz vacilante traída pela ansiedade. Jonas foi rápido em negar, mas o som da porta se fechando e o perfume distinto no ar contradiziam suas palavras. Ele tentou explicar dizendo que Brenda havia deixado a porta aberta e o vento a fechou, uma afirmação que ela sabia não ser verdade, pois tinha certeza que trancou a porta, e o perfume, ele alegou ter usado o dela por engano. Brenda sentia-se dividida. Por um lado, a possibilidade de Jonas a trair era inconcebível. Por outro, as evidências sugeriam o contrário. Naquele momento, ela optou por deixar a suspeita de lado, atribuindo seu julgamento à fadiga e ao estresse acumulado. "Estou cansada, Jonas. Não quero discutir sobre isso agora", ela disse. Uma decisão que, embora proporcionasse um alívio temporário, não apagava as dúvidas que haviam se instalado em sua mente.
A situação deixou Brenda em um estado de incerteza dolorosa. O apoio que havia recebido de amigos e conhecidos contrastava fortemente com as suspeitas que agora tinha sobre o homem com quem compartilhava a vida. A confiança, uma vez inabalável, agora parecia estar sobre um terreno instável, ameaçada pelas sombras da desconfiança e do medo da traição. A sensação de isolamento em sua própria casa se intensificou. Ela, privada de sua visão, às vezes sentia-se como se estivesse morando sozinha, a presença de Jonas tornando-se cada vez mais etérea, sua voz uma raridade que apenas ocasionalmente rompia o silêncio de seu isolamento. A ausência de comunicação entre o casal criou um abismo, deixando Brenda dependente das ligações para suas amigas, buscando nelas um conforto e um espaço para desabafar. Foi durante um desses momentos de desabafo que uma de suas amigas decidiu visitá-la, preocupada com o bem-estar de Brenda. A conversa que se seguiu revelou uma trama que Brenda não poderia ter imaginado. Brenda, eu fiz uma doação para ajudar com a cirurgia que pode te fazer enxergar novamente, a amiga disse, esperando ver algum sinal de alegria ou esperança. Brenda, no entanto, ficou confusa e surpresa com tal revelação. Cirurgia? Que cirurgia? Não sei de nada sobre isso, ela respondeu, um nó de preocupação formando-se em seu estômago. Sua amiga, percebendo a confusão, explicou que Jonas havia comunicado a todos sobre uma possível cirurgia no exterior que poderia restaurar a visão de Brenda. Segundo ele, o procedimento era extremamente caro e, por isso, ele estava arrecadando fundos para torná-lo possível. O choque de Brenda foi imediato. A realização de que Jonas poderia estar mentindo e manipulando a generosidade das pessoas por ganância fez seu coração gelar. Recordando-se de como o dinheiro das doações havia sido manejado, ela começou a juntar os pontos. Jonas havia se aproveitado de sua incapacidade visual para desviar parte significativa dos fundos arrecadados, usando o dinheiro para satisfazer seus próprios desejos, frequentando bares e envolvendo-se com outras mulheres. Mesmo após Brenda ter cessado seus pedidos por doações, percebendo que tinham o suficiente para sustentar a compra dos medicamentos por meses, Jonas continuou. Sua ganância escalando para proporções alarmantes. Ele havia inventado a história da cirurgia para extrair ainda mais dinheiro dos bem-intencionados, planejando eventualmente alegar que o procedimento havia falhado. Diante dessas revelações, a amiga de Brenda a aconselhou a confrontar Jonas, sugerindo que ele devolvesse o dinheiro ou enfrentasse consequências legais. Você precisa falar com ele, Brenda. Isso é fraude, e ele pode acabar na prisão. A amiga insistiu, sua voz carregada de urgência e preocupação. Brenda, ainda tentando absorver a magnitude da traição e das mentiras de Jonas, sentiu-se dividida entre a incredulidade e a necessidade de agir. Como ele pôde fazer isso? Como fui tão cega? Ela se perguntou, a ironia da própria pergunta não lhe escapando. Determinada a buscar justiça e reparação, Brenda decidiu que confrontaria Jonas. Era um passo necessário, não apenas para si mesma, mas também para honrar a confiança e a generosidade daqueles que a haviam apoiado. O caminho à frente seria difícil, mas ela sabia que enfrentar a verdade e as consequências de tais ações era o único meio de recuperar alguma paz e dignidade. Naquele dia fatídico, quando Jonas retornou ao lar que compartilhava com Brenda, encontrou-a num estado de vulnerabilidade e dor que ele raramente presenciara. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Brenda, uma expressão de traição e desolação marcando suas feições. Com a voz embargada pela emoção, ela confrontou Jonas, revelando estar ciente das fraudes, das mentiras e da traição cometida contra ela e contra aqueles que os haviam apoiado. Jonas, surpreendido pela acusação e pela descoberta de seus atos, reagiu com uma frieza que destoava do homem que Brenda pensava conhecer. Em sua defesa, ele revelou um ressentimento profundo, confessando não estar feliz com a vida que levavam.
especialmente com o fardo de ter uma esposa cega. Suas palavras eram cruéis, carregadas de egoísmo e justificativa para suas ações. Tudo isso estava sugando minha energia. Eu mereço esse dinheiro por tudo que eu tive que aguentar, ele disse, uma confissão que mais soava como uma acusação. Brenda, ouvindo as palavras de Jonas, sentiu-se como se o chão desaparecesse sob seus pés. Era como se, naquele momento, ela estivesse ouvindo a voz de um estranho, alguém cuja alma havia sido corroída por ganância e egoísmo. A revelação deixou-a atônita, incapaz de reconhecer o homem com quem havia compartilhado tantos anos de sua vida. Ela então o avisou de que as verdades vieram à tona e que muitos já sabiam das suas falcatruas. Jonas, diante da iminência das consequências de seus atos, optou pelo silêncio, um prelúdio para sua fuga. Brenda, ainda esperançosa por algum sinal de remorso ou vontade de reparação, chamava por ele, mas foi saudada apenas pelo eco de sua própria voz. Pouco tempo depois, a solidão de Brenda foi interrompida pelo som da porta se fechando com força. Horas mais tarde, na companhia de sua mãe, ela teve a dolorosa confirmação. Jonas havia fugido, deixando-a para trás, junto com o caos de suas ações. A dor de Brenda foi amplificada pela descoberta de que sua conta bancária havia sido completamente esvaziada por Jonas, que levou consigo o último resquício de segurança financeira que possuíam. O total arrecadado por Jonas, explorando a condição de Brenda, ascendia a centenas de milhares de reais, uma quantia que agora se perdia nas sombras de suas mentiras e traições. Embora muitos se solidarizassem com Brenda, reconhecendo-a como vítima das ações inescrupulosas de Jonas, houve aqueles na comunidade que, tomados por dúvidas e suspeitas, questionavam sua inocência. A pressão e o julgamento por parte de alguns vizinhos tornaram sua existência naquela rua insuportável, forçando-a a buscar refúgio longe dos olhares acusadores. Sua mãe, um pilar de força e apoio, providenciou um novo começo para Brenda, alugando uma casa onde poderiam viver longe do tumulto e das memórias dolorosas. Em meio à devastação emocional e financeira deixada por Jonas, Brenda enfrentava agora o desafio de reconstruir sua vida, um processo que exigiria não apenas tempo, mas uma força que ela ainda precisava descobrir possuir. Em seu coração, apesar de tudo, permanecia a esperança de que, de alguma forma, ela pudesse encontrar paz e redenção além da escuridão que havia se abatido sobre sua vida. Após a tempestade emocional trazida pelas ações de Jonas, Brenda encontrava-se em uma fase de reconstrução, habitando uma nova casa que simbolizava seu anseio por recomeço e anonimato. A mudança para uma vizinhança onde ninguém conhecia sua história lhe proporcionava um alívio silencioso, uma pausa no constante julgamento e na perseguição que havia enfrentado anteriormente. Esse recomeço foi marcado por um encontro inesperado com Eduardo, um homem que bateu à sua porta num dia qualquer, oferecendo serviços domésticos. Inicialmente, Brenda recusou educadamente, ainda adaptando-se à sua nova realidade e ao espaço desconhecido que agora chamava de lar. Porém, no dia seguinte, Brenda saiu para a frente de sua casa pela manhã e, ao dar bom dia para o vizinho, recebeu um bom dia com a voz de Eduardo. Eduardo estava fazendo um serviço para o vizinho. Brenda conversou com ele e sentiu sinceridade e bondade nele. Mas ela ainda ficou com um pé atrás com ele. Ela estava muito magoada ainda com Jonas, porém Eduardo não era Jonas. Eduardo, certo? Obrigada pela oferta de ontem. Sabe, eu mudei de ideia. Se ainda estiver disposto, a grama realmente poderia usar um corte, Brenda disse, guiada por uma intuição de que poderia confiar na sinceridade na voz de Eduardo. Ela escutou atentamente enquanto ele explicava sua situação, um relato de desemprego e de esforço para contribuir com a comunidade através de pequenos trabalhos. Havia uma autenticidade em suas palavras que tocava Brenda, uma conexão humana que ela valorizava profundamente, especialmente agora. Após Eduardo completar o trabalho,
ele abordou a questão do pagamento com uma humildade que impressionou Brenda. Ele mencionou um valor baixo pelo serviço, justificando que a condição da grama não exigia um trabalho tão árduo. Essa consideração por sua situação financeira, sem sequer conhecer os detalhes, era rara e preciosa para Brenda. Por favor, entre e sirva-se de um copo de água. Deve estar calor lá fora, Brenda convidou, orientando Eduardo com sua voz. Ela ainda estava aprendendo a navegar pelo espaço de sua nova casa, mas sentia-se confortável o suficiente para estender essa hospitalidade. Ao buscar pagar Eduardo, Brenda se viu enfrentando uma barreira pessoal. Incapaz de distinguir as cédulas em sua carteira, ela entregou todo o dinheiro a Eduardo, pedindo-lhe que retirasse o valor acordado. Eu confio em você para fazer isso. Acabei de receber minha aposentadoria temporária e ainda estou aprendendo a diferenciar tudo novamente. Ela explicou, sua voz tingida com uma vulnerabilidade que raramente permitia se mostrar. A resposta de Eduardo a esse ato de confiança foi o silêncio, seguido pelo som do dinheiro sendo manuseado. Após alguns momentos, ele se despediu e Brenda ficou sozinha, refletindo sobre a interação e sobre a confiança que havia depositado em um estranho. Mais tarde, a visita de sua mãe revelou a verdadeira natureza do gesto de Eduardo. Ao verificar o dinheiro na carteira de Brenda, descobriram juntas que ele não havia retirado nenhum valor. O serviço havia sido feito gratuitamente. Um ato de bondade inesperado que emocionou Brenda profundamente. Esse momento de generosidade de Eduardo não apenas aliviou uma parte do fardo financeiro de Brenda, mas também restaurou uma parcela de sua fé na humanidade. A amizade que começou com um simples corte de grama floresceu, trazendo luz para os dias de Brenda e reafirmando sua crença na bondade das pessoas, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. No decorrer dos dias que se seguiram ao generoso ato de Eduardo, Brenda encontrou-se reflexiva sobre a natureza humana e as surpresas que a vida reserva. Quando Eduardo retornou, sua presença já se tornava um conforto inesperado em sua rotina. Dessa vez, ele ofereceu seus serviços novamente, e Brenda, necessitando de reparos na pia, convidou-o para dentro. Durante o concerto, a conversa fluiu naturalmente entre eles, e Brenda, movida pela curiosidade e gratidão, questionou Eduardo sobre sua recusa em aceitar pagamento anteriormente. Eduardo, com uma pausa pensativa, respondeu com uma sinceridade que tocou Brenda profundamente. Eu vi que você tinha pouco dinheiro e imagino que para uma mulher cega, enfrentar a vida sozinha deve ser um desafio constante. Não me sentiria bem explorando sua situação, explicou ele, suas palavras carregadas de empatia e compreensão. Brenda, emocionada por tal consideração, insistiu que Eduardo poderia ter aceitado o dinheiro, reiterando que seu trabalho merecia ser valorizado. Após consertar a pia, Eduardo, agradecido pela insistência e compreensão de Brenda, aceitou o pagamento pelo serviço prestado naquele dia. No momento da despedida, um incidente inesperado ocorreu. Brenda, desequilibrada por uma súbita tontura, caiu. Eduardo, rápido em reagir, a amparou, levando-a cuidadosamente até o sofá. Preocupado, Eduardo sugeriu chamar uma ambulância, mas Brenda, familiarizada com os sinais de seu corpo, recusou. Eu sei o que tenho, e não há cura. Preciso apenas descansar um pouco, disse ela, uma mistura de resignação e força em sua voz. Eduardo, respeitando sua vontade, ajudou-a a se deitar e, após certificar-se de que ela estava confortável, saiu silenciosamente, deixando Brenda aos cuidados do descanso necessário. Nos dias que se seguiram, a ausência de Eduardo foi sentida por Brenda. Ela temeu que o incidente tivesse o afastado, uma preocupação que pesava em seu coração. Contudo, numa noite, o destino interveio de maneira dramática. Acordada pelo cheiro de fumaça e pelos sons de vozes externas, Brenda pressentiu o perigo, temendo pelo pior. Ao se informar com a vizinha, descobriu que a casa de Eduardo havia sido consumida pelo fogo, e ele, agora desabrigado, encontrava-se sem chão,
literalmente e figurativamente. A revelação da situação de Eduardo gerou em Brenda um impulso imediato de auxílio. A generosidade dele havia sido um farol em sua tempestade pessoal e ela sabia que era sua vez de retribuir. Apesar de suas limitações, Brenda sentiu uma determinação clara de oferecer suporte ao homem que havia mostrado tanta bondade. Naquela noite tranquila, após o susto do incêndio que havia devastado a casa de Eduardo, Brenda, movida por um impulso de solidariedade, aproximou-se dele com a intenção de oferecer ajuda. "O que aconteceu?" perguntou ela, a preocupação evidente em sua voz. Eduardo, visivelmente abatido e envergonhado pela sua distração, explicou como um simples esquecimento havia resultado em uma tragédia. "Eu estava tão cansado que esqueci o fogo do fogão ligado", confessou, sua voz carregada de remorso. Sensibilizada pela situação desesperadora de Eduardo, Brenda não hesitou em oferecer sua casa como refúgio para ele. "Você pode dormir aqui esta noite", ela disse, um gesto de generosidade que refletia a confiança que ela já sentia por ele. Eduardo aceitou o convite, ainda que relutantemente, ciente da sua situação vulnerável. A vizinha de Brenda, testemunha do convite, expressou sua preocupação com um sussurro cauteloso. "Você não tem medo de colocar esse desconhecido na sua casa?" Mas Brenda, firme em sua decisão, respondeu com convicção. "Eu confio nele", afirmou antes de se voltar para casa, decidida. Naquela noite, Eduardo agradeceu pela hospitalidade e se acomodou no sofá com o lençol que Brenda lhe ofereceu, enquanto ela, por precaução, trancava a porta de seu quarto. Ao amanhecer, Brenda foi saudada por um aroma convidativo que permeava o ar. Eduardo, já desperto, havia preparado panquecas e suco de laranja, um gesto de gratidão que a surpreendeu profundamente. "Nem mesmo meu antigo marido fez isso por mim", Brenda confessou, tocada pela gentileza de Eduardo. Enquanto se dirigia à mesa da cozinha, Brenda, que andava descalça pela casa, notou que o chão estava limpo. Surpresa, perguntou a Eduardo se ele havia limpo a casa, ao que ele respondeu afirmativamente. "Era o mínimo que eu podia fazer", disse, demonstrando um senso de responsabilidade e respeito pela hospitalidade recebida. Durante o café da manhã, a conversa fluiu naturalmente entre eles. Brenda, curiosa sobre a vida de Eduardo, encontrou nele um mistério. Eduardo compartilhou apenas fragmentos de sua história, revelando uma relação complicada com seu pai e admitindo erros passados que ainda o assombravam. "Fiz muita besteira antigamente e hoje pago pelos meus erros", ele confessou, sugerindo um desejo de redenção. Incentivado pela sinceridade de Brenda, Eduardo perguntou sobre a vida dela. Com uma abertura rara, Brenda revelou as adversidades que enfrentava: o abandono e a traição de seu marido, a luta contra uma doença implacável. As lágrimas que escorreram pelo rosto de Brenda enquanto compartilhava sua história tocaram profundamente Eduardo, que se sentiu impotente diante do sofrimento dela. "Eu queria poder fazer algo por você", ele disse, sua voz carregada de compaixão. Eduardo, após um café da manhã que fez o coração de Brenda se aquecer com gratidão, anunciou que precisava partir. Preocupada, Brenda indagou sobre seu destino. Ele explicou que iria tentar resolver a situação de sua casa, que havia sido consumida pelas chamas. "Eu esqueci o fogão ligado e... Bem, você sabe o resto. Preciso ver o que posso fazer agora", disse ele, a voz carregada de pesar e cansaço. Brenda sentiu um aperto no coração ao vê-lo se preparar para sair. Sua presença tinha sido um conforto inesperado, e agora, a perspectiva de sua solidão iminente trouxe uma tristeza que ela tentou disfarçar. "Você tem certeza que não precisa de mais nada?", perguntou esperançosa. Eduardo sorriu tristemente. "Eu preciso, mas tenho que resolver isso. Obrigado por tudo, Brenda." 3 dias se passaram sem nenhum sinal de Eduardo, deixando Brenda imersa em preocupação. A possibilidade de ele estar sem um teto a afligia. Sentada na frente de sua casa,
Absorvendo a brisa suave e o canto dos pássaros, sua reflexão foi interrompida pelo som de vários carros se aproximando. A vizinha de Brenda, rápida em se juntar a ela, comentou sobre a cena em comum. Vários carros estão parando aqui. É algum tipo de reunião? Indagou curiosa. Foi então que uma mulher, cuja elegância era evidente mesmo à distância, se aproximou de Brenda com passos decididos. Você é Brenda? Perguntou com uma voz que carregava uma mistura de autoridade e gentileza. Confusa, Brenda confirmou. A mulher se apresentou como Lúcia e, sem rodeios, expressou sua gratidão. Sou a mãe de Eduardo. Muito obrigada por ter cuidado dele. Gostaria de convidá-la para um almoço em minha casa. Temos muito o que conversar, revelou Lúcia, oferecendo um vislumbre de um mundo até então desconhecido para Brenda. A vizinha preocupada puxou Brenda de lado e sussurrou. Primeiro um estranho na sua casa, agora você vai com uma desconhecida? Você está bem? Brenda, com um sorriso, respondeu. Sim, eu vou. Não tenho muito a perder, não é? Além disso, eu confio neles. Sua decisão refletia uma nova filosofia de vida, moldada pela iminência de sua condição. Brenda sabia que não tinha muito tempo de vida, e o medo já não fazia parte de sua vida. Para Brenda, cada nova experiência era uma oportunidade valiosa, um momento para ser vivido plenamente, sem o peso do medo ou da desconfiança. Lúcia a guiou até o carro e juntas partiram em direção a uma nova aventura. Durante o trajeto, Lúcia compartilhou histórias sobre Eduardo, desvendando os muitos véus que cobriam a vida do homem que, em tão pouco tempo, havia deixado uma marca indelével na vida de Brenda. Eduardo tem um bom coração, mas nem sempre ele fez boas escolhas, Lúcia explicou, lançando luz sobre as complexidades de seu filho. Ao chegar na casa de Lúcia, Brenda foi recebida com uma hospitalidade calorosa, um contraste bem-vindo com a solidão que se tornara uma companheira constante em sua vida. O almoço se desenrolou não apenas como uma refeição, mas como uma ponte entre duas vidas que, embora distintas em suas trajetórias, encontraram um terreno comum na bondade e na resiliência diante das adversidades. Sentada à mesa de jantar na casa elegante de Lúcia e Nonato, pais de Eduardo, Brenda sentia-se simultaneamente ansiosa e grata pela hospitalidade e pela oportunidade de aprender mais sobre o homem que havia, de forma inesperada, tocado sua vida. O ambiente era de cordialidade, mas carregado de expectativas sobre as revelações que viriam. Lúcia e Nonato não demoraram a entrar no assunto que pulsava sob a superfície daquela reunião: a vida e as escolhas de seu filho, Eduardo. Nonato, com uma voz marcada pela frustração e pela preocupação acumuladas ao longo dos anos, começou a descrever o passado turbulento de Eduardo. Nosso filho sempre teve dificuldade em considerar as consequências de suas ações, disse ele, olhando para Brenda com uma expressão de sinceridade. Uma dessas escolhas imprudentes foi desviar dinheiro da empresa. Lúcia, por sua vez, compartilhou como essa decisão precipitada levou à dolorosa decisão de expulsá-lo de casa. Foram 2 anos sem notícias, sem saber se ele estava bem ou mal. Ela acrescentou, a voz trêmula com a emoção de relembrar aqueles momentos. O retorno de Eduardo, 3 dias atrás, foi o ponto de virada na história. Com um semblante mais amadurecido e um pedido de desculpas genuíno, Eduardo surpreendeu seus pais não apenas com sua reaparição, mas com um pedido incomum. Lúcia simplificou a intenção de Eduardo para Brenda. Meu filho nos pediu para financiar um tratamento para você, Brenda. As palavras de Lúcia caíram como um raio no coração de Brenda, deixando-a atordoada pela magnitude do gesto de Eduardo. Ele nunca fez algo assim antes. Lúcia continuou. Isso nos mostrou o quanto ele amadureceu e o quanto você significa para ele. Antes que Brenda pudesse processar completamente a informação e formular uma resposta, a voz familiar de Eduardo encheu a sala de jantar. Sua presença inesperada naquele momento trouxe consigo uma onda de emoções para Brenda, que, guiada pelo som de sua voz,
aproximou-se para um abraço agradecido. Eduardo, obrigada. Ela conseguiu dizer, a voz embargada pela emoção e pela gratidão. Eduardo, com uma mão gentil nas costas de Brenda, respondeu: eu só queria fazer algo bom, algo que realmente importasse. Eu sei que não posso mudar o passado, mas talvez possa fazer algo significativo para o futuro. Aquele encontro, inicialmente marcado por tensões e revelações sobre o passado conturbado de Eduardo, transformou-se em um momento de reconciliação e esperança. Para Brenda, a generosidade de Eduardo e o apoio de seus pais abriram uma nova possibilidade de enfrentar sua condição com novas esperanças. Para Eduardo, foi uma chance de redenção e de demonstrar o crescimento pessoal que havia experimentado longe de casa. Brenda embarcou em uma jornada que a levou além das fronteiras de seu país, alimentada pela esperança e pela generosidade inesperada da família de Eduardo. A viagem, marcada por uma mistura de emoções, culminou em um momento que transformaria sua vida. Após ser submetida a uma série de exames, um novo diagnóstico emergiu, contradizendo tudo o que lhe havia sido dito anteriormente. A revelação de que não sofria de uma doença degenerativa e que sua visão poderia ser restaurada provocou uma avalanche de sentimentos em Brenda: surpresa, alegria e também raiva pelo erro que havia norteado sua vida nos últimos tempos. Nos 3 meses seguintes, Brenda submeteu-se a um tratamento intensivo, cujos custos foram inteiramente cobertos pelos pais de Eduardo. Essa experiência não apenas lhe devolveu a visão, mas também a esperança e a vontade de recomeçar. Enquanto isso, Eduardo tinha retomado seu lugar na empresa da família, trabalhando para reconstruir sua vida e reparar os erros do passado. Em um dia aparentemente comum no escritório, uma batida na porta interrompeu suas reflexões sobre relatórios e números. "Pode entrar", ele chamou, sem levantar os olhos da mesa. Quando levantou os olhos, encontrou-se com o olhar de Brenda, claro e diretamente nos seus, um testemunho do milagre de sua recuperação. O abraço que se seguiu foi uma mistura de alívio, alegria e uma confirmação do vínculo especial que havia crescido entre eles. Brenda, com um sorriso que iluminava seu rosto renovado pela gratidão, brincou: "Você é mais bonito do que eu imaginava." Eduardo, tomado pela surpresa e pela felicidade, corou com o elogio. A conversa, que se desenrolou por horas, selou a nova fase de suas vidas, uma fase de amor, apoio e sonhos compartilhados. Nos meses que se seguiram, o amor entre Brenda e Eduardo floresceu. A decisão de se casarem parecia natural, uma promessa de compartilhar o futuro juntos. Brenda, agora com sua independência e saúde restauradas, retomou seu antigo emprego, trazendo uma sensação de normalidade e satisfação que há muito lhe faltava. Foi durante a busca pela casa perfeita para começar a vida de casados que o passado bateu à porta de Brenda de uma forma inesperada. Ao ser abordada por um morador de rua enquanto avaliavam possíveis lares, Brenda mal podia acreditar em quem via diante de si. Jonas, seu ex-marido, estava irreconhecível, consumido pelas consequências de suas escolhas. A garrafa de álcool em sua mão era um símbolo doloroso de sua decadência. Eduardo, desconhecendo a identidade do homem diante deles, agiu com a gentileza que era tão característica dele, oferecendo algumas moedas. Brenda, por sua vez, enfrentou o momento com uma mistura de compaixão e determinação. Jonas estava um pouco alterado pelo álcool, que nem ao menos reconheceu sua antiga esposa. Ela reconheceu que Jonas havia escolhido seu caminho, um caminho do qual ela não fazia mais parte. Ao se afastarem, Brenda não olhou para trás. Ela e Eduardo tinham um futuro a construir, um futuro baseado em escolhas conscientes, amor e respeito mútuo. A lição de que cada pessoa é arquiteta de seu destino estava clara para Brenda, e ela escolheu construir o seu ao lado de Eduardo, livre das sombras do passado e voltada para a luz de um novo começo.